Aqui o papo é show de bola. Muito bem, muito boa noite. São 6 horas e 38 minutos e o show de bola está ao vivo mais uma vez aqui pela Free Speech. Claro, mais uma vez para falar de futebol, para falar da dupla Grenal, para falar da dupla Caju, mais da parte do Ju do que propriamente do K, né? Do Caxias, que ultimamente não tem nos entregado nada. O nosso correspondente do Caxias não tem participado dos programas ultimamente, então a gente não tem muita informação lá de dentro do clube. Mas logo a gente vai ter informações mais concretas sobre o Caxias, enquanto isso a gente vai falando do Juventude, do desempenho do Juventude na Série B, do próprio Brasil de Pelotas e, claro, falando do Grêmio e falando do Inter. Vamos começar diferente hoje. Cristiano, vamos falar do Grêmio? Carol, vamos começar então? Vamos lá. Seguinte, vamos começar pelo jogo da Libertadores. Por aquilo que vocês presenciaram, aquilo que vocês analisaram do jogo do Grêmio pela Libertadores, que, diga-se de passagem, foi uma atuação de gala do time do Grêmio. Uma belíssima de uma atuação, com o Luan, inclusive, voltando a jogar bem. Quando o Luan joga, o time anda, né? Quando o Luan tá inspirado, a coisa vai pra frente. Só que o time dos caras, o Atlético Tucumã, é um time muito fraco. Tecnicamente, tanto fisicamente, acho que eles perderam mais no físico do que no tático pra nós. O Grêmio deu um show de bola, teve um jogador deles expulso. Curiosamente, né, o Grêmio quando joga com um time argentino, sempre tem algum jogador deles expulso, sempre. É regra, tanto com árbitro de vídeo ou sem. O que deu um alento, porque esse é o melhor Grêmio que a gente pode ver. Esse Grêmio que jogou com o Atlético Tucumã é o melhor Grêmio da Libertadores. E efetivo, né? Tanto da fase de grupos quanto dos jogos eliminatórios. Agora, basta saber se vai pra frente, né? Basta saber se vai pra frente. Agora vai pegar um River Plate, né? Que um River Plate não é qualquer time, né? Não é um Atlético Tucumã da vida. River Plate também se classificou meio que na forcejada, depois que empatou, depois que o Independente conseguiu empatar a partida. Parece que eles relaxaram um pouquinho, foi aí que o River conseguiu deslanchar o jogo em 2 contra-ataques maravilhosos, diga-se de passagem. Sim, espetacular. Uma aula de contra-ataque. River Plate conseguiu matar a partida 3-1. E agora não tem como se projetar mais nada na Libertadores. A gente pode tanto projetar uma final de Grêmio e Palmeiras, Grêmio e Boca, Boca e River, River e Palmeiras. Agora, a partir de agora, vai ser o que Deus quiser. Porque essa Libertadores, não por nada, mas vai ser uma das melhores que o povo já viu nos últimos tempos, cara. Duas semifinais pesadíssimas. Literalmente, os 4 melhores, literalmente os 4 melhores, né? De 2 potências do Brasil hoje e 2 potências da Argentina. Obviamente que o River hoje ele é um pouco melhor do que o Boca. Ele é sim um pouco melhor do que o Boca, tecnicamente, né? Porque tá um time muito mais encaixado. Me parece ser muito melhor treinado também, pelo menos não numa forma tão grande assim. É que assim, Maurício, pra mim, na minha opinião, o Cruzeiro parecia ser um time melhor que o Boca também. Sim, nós até comentamos isso fora Entende? do ar, né? Inclusive. Só que os caras, não adianta, o Boca nasceu pra jogar Libertadores e não adianta, quando eles estão na Libertadores, eles estão endiabrados. Sempre envolvido numa polêmicazinha aqui, numa polêmicazinha ali. Faz parte do ganham no grito, ganham na força, ganham na bola. Tem que dizer que eles ganham na bola também. Sim, claro. Mas Boca Juniors na Libertadores é uma entidade assim que tem que se respeitar. Mais, inclusive, do que o Independente, que é o rei de Copas, né? Tem 7 Libertadores. Boca tem apenas 5. Apenas, né? Se a gente colocar o apenas. Em relação, claro, ao próprio Independente, né? Que também é um time de camisa muito pesada, que tem uma tradição absurda. Mas o Independente foi forte naqueles anos 70, 80 ali, né? E depois parou. O Boca ao contrário, né? O Boca já a partir dos anos 90, 2000, começou a ganhar o que ganhou e até dando a mística da Bomboneira, né? Que é um estádio assim, sensacional. O Palmeiras vai enfrentar uma dificuldade imensa também, assim como o próprio Boca Juniors É uma curiosidade, porque o Palmeiras na fase de grupos caiu no mesmo grupo que o Boca, né? E ganhou os 2 jogos. Sim. Inclusive jogando fino da bola, inclusive os 2 jogos eram com o Roger. 2 jogos com o Roger Machado. Lá na Bomboneira, se não me engano, foi 2-0 com o golaço do Lucas Lima de fora da área. Pegou o goleiro adiantado. Exatamente. Aqui no Allianz Parque, se não me engano, foi um empate, 2-2, que até o Carlitos Teves, ele tinha entrado ali nos 40 minutos do segundo tempo, aos 45 marcou dele.
deixando 2-2 ali, mas foi 2 jogos enormes, né? Mas tendo em vista a fase de grupos, classificaria o Palmeiras, né? 2-0 fora de casa, 2-2 em casa. Sim. Classificaria o Palmeiras. Mas nada previsível isso. Nada previsível. O que acontecer vai ser justo, pode ter certeza. O fato a não ser que eles ganhem no apito, né? Tem isso também, né? Que não está sendo muito incomum ultimamente, né? Agora, o fato é que esse time do Grêmio, tô falando do time do Grêmio que jogou contra o Tucumã e não o time do Grêmio que jogou contra o Bahia. Que aí nós temos 2 polos, né? Um time do Grêmio avassalador contra o Tucumã e um time do Grêmio que sofreu muito contra um time do Bahia bem organizado, diga-se de passagem. Um time bem organizado e um time com vontade de vencer, né, Maurício? Porque o Grêmio tá totalmente sem vontade, né? Totalmente sem vontade. Totalmente sem... Porque se tu for analisar bem, as únicas diferenças foram nas laterais, né? Que jogou o Léo Gomes e o Juninho Capixaba. E jogou bem, inclusive, o Juninho. E o Jael voltando à camisa 9, né? Voltando à camisa 9 e o Luan fazendo mais aquela função de meio campo e tal. Não foi culpa do Luan, claro. A atuação dele foi abaixo, mas não foi culpa dele. Não foi só dele também. De jeito nenhum. Só que agora a defesa do Grêmio começou a mostrar algumas falhas que até um tempo atrás elas pelo menos não aconteciam, né? E uma delas foi de um selecionável, né? O Kahneman. Do Kahneman e também do Jeromel. Porque aquela bola que o zagueiro Newton desviou, quem tava nele era o Jeromel. E ali depois, nas costas do Kahneman, até não me lembro quem que fez o gol, entrou ali e fez o primeiro gol. O segundo gol, aí já foi um pouquinho mais de falha de quem tava ali na direita, que deixou o cara em posição legal. Porque o Juninho Capixaba que tava marcando ele, tava deixando ele em posição de impedimento, né? E tinha um jogador ali na ponta, ali no escanteio, dando condições. Enfim, o Bahia com um jogador a menos conseguiu ser mais time que o Grêmio. O Bahia foi mais time que o Grêmio. Sim. O Grêmio ganhou... O Grêmio empatou o jogo na marra, no apito. Aquele pênalti no Marinho, ridículo. Aquilo lá não existe. Quando é tem que dizer, e quando não é tem que dizer também, né? Inclusive, o Marinho, né, que não mostrou que veio no Marinho, não se apresentou no Grêmio ainda. Não deslanchou ainda, né? São partidas assim... Tanto que a tendência para quem substitua o Everton, tanto na Libertadores, quanto no próximo jogo contra o Palmeiras, é o Alisson. Total, né? O Ramiro volta ao time, porque o Alisson até então estava jogando na vaga do Ramiro. Agora vai começar a jogar na vaga do Everton. E no lugar do Alisson volta o Ramiro dele. E tá jogando muito bem o Alisson, diga-se de passagem, né? Tá jogando muito bem o Alisson. Tá com um futebol muito consistente, muito consistente. Aos poucos ele foi mostrando a que veio, né? E é um cara que soube aproveitar, inclusive, a deixa do Renato, né? O Renato, acho que é um dos técnicos que mais deixa o jogador fluir, porque ele gosta naturalmente de ver o jogador em campo. Não é o tipo do cara que queima na hora, né? Jogou 2 partidas mal, eu vou te cortar, vou te queimar. Não é esse o caminho. Deu confiança durante a lesão, né? O próprio André. Tudo que o André ficou no time do Grêmio, só depois aí que o Renato acabou... Bom, acabou a paciência da torcida e acabou a paciência do Renato também, né? Porque aí sim, mas ele teve muita oportunidade. O André teve muita oportunidade, agora entra o Alisson e o Alisson está sendo bastante efetivo, né? Está sendo bem interessante de ver o Alisson jogar. De fato. E outra questão a se levantar também é a possível volta do Jael, né? Que o Luan, se ninguém lembra, as melhores atuações dele nos últimos jogos foi ali jogando de falso 9, né? Aí ele já voltou para aquela posição ali de meio campo onde ele não rende tão bem assim. Eu acredito que teria que ser estudado isso aí. Eu acho que não é o momento de botar o Jael na equipe, não. O Luan jogando solto, o Cristiano me agrada mais. Eu gosto mais do Luan jogando solto, sabe? Jogando atrás do atacante. Exatamente, ele fazendo aquela função de assim, ó, eu faço dentro daquele pequeno espaço, ele faz o que ele quer. Ou seja, ele é o falso 9. Ora tá atrás para armar uma jogada e ora tá na frente para fazer o gol. Eu gosto muito do Luan desse jeito, me agrada muito esse estilo de jogo do Luan. Não cravado como o próprio meia, que ele é bastante criativo, né? Então existe a possibilidade de ele fazer essas coisas. Ele tem o passe aprimorado, ele tem o chute aprimorado. Só que a questão é que o Jael voltou muito mal, né? Mas vamos dar tempo para ele, recém tá voltando de lesão também. E aí vai uma pergunta para vocês dois, tanto para a Carol tanto e para o Cristiano. Vocês acham que a era dos centroavantes no Brasil ela pode estar terminando? Eu acho que não. Você acha que ainda tem futuro para centroavantes no Brasil? O camisa 9, aquele cara que joga de costas pro gol. Eu acho que nunca é muito tempo. Mas eu acho que
Não tem um tempo determinado pra acabar, é que nem a gente fala do fim, entre aspas, do rádio. Acho que talvez se modernize, eles aprendam a fazer mais coisas, se movimentar diferente e tal, mas acho que acabar não. Nessa onda de futebol moderno, aonde se jogar com centroavante talvez seja uma coisa um pouco deixada de lado, talvez, para jogar com um falso 9, para jogar com um cara que se movimente mais e não com um cara que fique tão cravado dentro da área. Ou seja, você tira um cara que tem uma possibilidade apenas, talvez o centroavante, o cabeceador, o cara que joga, por exemplo, um time que joga com bola no chão, geralmente ele não tem tanta bola na área, né? E ele priva pela bola no chão. E aí tem uma possibilidade apenas. O atacante não serve também só pra bola dentro da área, né? Exato, mas assim, eu digo o centroavante, tá? O próprio fato de ocupar espaço, Maurício, dentro da área, isso já faz muita falta. Porque um cara que joga de falso 9, ele não sabe ocupar espaço de atacante como o atacante sabe. Tu entendeu? Sim, a gente tem os times aí. O Palmeiras tá nas cabeças. O grande drama do Corinthians e do Flamengo, que a imprensa aí de São Paulo e Rio de Janeiro fala, é que esses dois times não têm um centroavante. O do Corinthians seria o Emerson, né? O Emerson Sheik? Seria o Sheik. Tem o Roger também no elenco. Exatamente, mas aí... Enfim, né? Eu acho que essa história do atacante morrer, a posição de centroavante não existe. Isso aí não existe no futebol. Pode ter certeza, nunca vai existir isso aí. Claro que de repente numa circunstância de jogo tu tem que jogar sem um atacante, ou talvez com um jogador a menos, ou talvez com o time pressionando muito e tu tenha que ter uma opção de marcação. Mas isso por uma circunstância de jogo ali para 40 minutos do segundo tempo, vamos supor, alguma coisa do tipo. Mas a posição do centroavante é essencial no futebol, cara. Essencial. Talvez não tem como sabe o terminar. que falta, talvez? Eu também concordo contigo, até por isso que perguntei isso para vocês. Porque a questão também é saber trabalhar no centroavante, né? Saber trabalhar bem um atacante. Porque isso incomoda a torcida, incomoda o próprio jogador, que aí fica muito dependente de certas coisas, porque vamos e viemos, né? Alguns centroavantes no Brasil são extremamente limitados. Eles jogam por uma bola só. Sim. O Potker, por exemplo, no Inter tá numa seca já há 2 meses sem fazer um gol. Mas o Potker ainda tem recurso, né? O Potker ainda tem velocidade, ele ainda tem drible, ele tem um chute bom também. Acredito que o caso do Potker seja só uma fase. Mas é fato, a posição tá em carência no Brasil, tanto é que os principais nomes aí, quem que a gente pode colocar? Talvez o Daverson, na atualidade, que atua aqui no Brasil. A gente não tem mais um camisa 9 no Corinthians, um camisa 9 no Flamengo. Tanto é que no próprio Palmeiras sempre alterna Borja ou Daverson, né? Sim. Então a própria torcida do Palmeiras não sabe quem que é o centroavante titular do time. Ou seja, eles não são mais unânimes, né? Exatamente. Eles não são mais unanimidade. No Inter a gente tem o Leandro Damião, o Jonathan Alves. Perfeito. Mas sempre alterna. O Jonathan Alves, inclusive, que é um fantasma no time do Inter também, né? Não mostrou que veio ainda. Não mostrou que veio também. O Damião, que foi o cara que veio também para ser... Tem o próprio Guerreiro também, que tem todo aquele imbróglio, mas enfim, é um homem da posição. Sim. A gente já vai falar do Juventude mais pra frente, mas o gol do Elias, por exemplo, golaço de cabeça, né? Gol de atacante. Gol de centroavante, né? Um golaço, subiu lá em cima para fazer o gol. Com um time com jogador a menos ainda, né? Exatamente. Muito, muito interessante. O Jael, por exemplo, teve aquela onda Jael, mas acabou perdendo espaço também. Uma curiosidade do Jael também, que ele, além de se destacar pelos gols, né, Maurício, ele se destacou também pelas assistências. Perfeito, joga pelo lado também. Sim, ele consegue fazer, claro, com as limitações dele, né? Ele tem as limitações dele, não é nenhum Pelé, mas ele improvisa bem, ele sabe o que faz. Tem um bom chute até certo ponto, né? Tem um bom chute, bateu bem o pênalti, tirando aquela zica de pênalti do Grêmio. Mas acredito que é isso aí. Camisa 9 sempre vai ter espaço no futebol. Levando em consideração o jogo do Grêmio contra o Tucumã e o jogo do Grêmio contra o Bahia, tá? Que nós tivemos mesmos times praticamente. Mas esse jogo contra o Bahia eu acredito que não possa servir de parâmetro, Maurício, porque como eu te falei, o time entrou muito sem vontade, né? O time, quando joga sem vontade... Até porque na Libertadores o Grêmio já tinha se classificado, talvez entrou meio que num oba-oba. Acredito que se o Renato Gaúcho tivesse usado o time misto, tivesse sido mais vantagem, porque daí os caras iam entrar com mais sangue no olho. Me pareceu bastante essa coisa do oba-oba, sabe? Essa coisa um pouquinho de soberba. Sabe essa coisa da soberba, talvez? A gente fez um jogaço contra o Tucumã pela Libertadores, botamos 4 nos caras, agora a gente pega o Bahia, em casa, né? Arena lotada. Não existe mais essa coisa do jogo jogado. A gente fala isso direto aqui, né?
Série C, Série B, Série D, gauchão. Não existe mais esse jogo jogado de entrar e fazer. Uma coisa é a gente falar, acredito que o time não vai ter problemas contra esse time. Agora, outra coisa é você falar, vai meter 5. Tá difícil de você falar isso hoje, vai meter 5. Até porque, como eu falei, o Bahia foi superior ao Grêmio os 90 minutos de jogo. Um jogador a menos, inclusive, o Bahia foi superior ao Grêmio. Talvez ali nos últimos minutos que o Grêmio deu aquele abafa, mas durante todo o jogo só deu Bahia. Grêmio muito limitado, Grêmio sem vontade, chegando pouco pelas pontas. Um destaque até é o lateral esquerdo, né? O Juninho Capixaba, que tá pedindo passagem aí pro time. Mas não tem como desbancar o Cortez, né? Impossível. Hoje Impossível. não tem condições. Assim como um reserva imediato, com certeza, mas é bom a gente saber desbancar o Cortez não tem como. Que existe uma sombra aí, né? Pois não vão baixar o rendimento porque existe uma sombra. Que até aí, então não tinha, né? É uma coisa então não tinha nessa posição. Poder ter um elenco diferenciado para poder trabalhar, né? Agora você dizer, poxa, eu vou tirar esse cara, se esse cara tá mal, vou colocar quem? É uma dúvida boa que o Renato tem, né? Exatamente. Isso acaba se tornando bem interessante, você ter quem puxar do banco de reserva para poder jogar, né? O próprio Ramiro aí, que acabou caindo um pouco de rendimento, e o Ramiro até compreensível, né? Até compreensível pela quantidade de jogos que o Ramiro faz durante um ano. Sim. Um cara que joga o Ramiro é extremamente versátil, joga em todas as posições, né? Praticamente, não vamos colocar goleiro, né? Mas o problema do Ramiro é que, na minha visão, né, ele mudou de posição em relação ao ano passado, né? Não de função, mas sim de posição, o que atrapalha na função logo, né? É uma coisa óbvia. A gente não vê mais o Ramiro entrar dentro da área. Raramente eu vejo o Ramiro entrar dentro da área. Tô vendo o Ramiro dar pouco passe pra gol. E tô vendo ele chutar pouco também. Faz mais função de marcação do que qualquer outra coisa. Com certeza. Ele tá mais fazendo aquela função do Arthur, né? Arthur e Maicon ali. Agora é Ramiro e Maicon, né? Exatamente. O Cícero também, né? Com aquela função que tem ali. Me parece que é um cara do Renato que provavelmente não vai deixar tão cedo esse time também. Que independente de ser lento, ser um cara mais veterano, ainda contribui bastante. Ele é importante. Né? Ele é bem importante. Tem um passe bom também, né? Passe bom, bola parada, cabeceio principalmente. Segundo os jogadores que trabalharam com o Cícero, muitos dizem o seguinte, que o Cícero é o melhor cabeceador do Brasil. Que o Cícero cabeceia muito bem. Pois é. Cabeceia muito bem, sobe bem alto e tal, e é um cara que faz diferença quando a bola, por exemplo, essa questão de bater os pênaltis também, né? Essa questão de bater os pênaltis que aconteceu ali em relação né, é nítido que o Renato tem escolhido ele para ser o batedor de pênalti do Grêmio, né? Aí houve todo aquele imbróglio lá com o Luan, enfim, o Jael voltando, dar uma moral pro Jael. A verdade é que o Luan ele tapou um pouco só com a peneira, né? Porque quando mostra o replay, ele não queria deixar o Jael bater o pênalti, óbvio que não. Aí depois ele fala pro repórter, ele faz pro Renato, né, aquele sinal assim, será que vou ter que deixar o Jael bater o pênalti? Aí o Jael vai lá e bate o pênalti e depois ele fala. Na minha visão, o Luan não queria bater o pênalti, cara. Eu acho que ele queria. Eu acho que ele não queria. Eu acho que foi, depois ele olhou pro Renato, né? Tanto é que a torcida pediu, ele foi falar com o Jael, e eu pensei, agora que ele vai bater. E negativo, não foi. Eu acho que ele chegou no ouvidinho do Jael e disse assim, cara, eu não tô confiante, vai tu. Porque do jeito que eu conheço, imagina se o Luan tivesse com vontade, ele ia pegar e bater ele. Ainda mais a torcida pedindo. Com a torcida pedindo ainda, ele com vontade, por que não bater? Mas sabe que foi interessante esse quesito do Renato, porque assim ele acaba colocando que não é um oba-oba, né? Que não é uma festa. Foi no segundo, mas primeiro não. Primeiro quem vai bater é o Cícero, é o cara que eu chamei pra bater. Aí, né, no caso, quando deu o acaso de acontecer o outro, o Renato não foi no embalo da torcida. Né? Porque senão vira um oba-oba também, né? A torcida já pediu, ele já muda a posição dele. E é que tá certo, né? Porque se ele batesse, seria mais pela torcida e não pelo jogo, pelo Grêmio, pelo time em si, né? Seria mais pra agradar a torcida. Ele fez certo, disse não. Quem bate é o Jael, isso aí se errar é o Jael. E pronto. E vai ter que abraçar, né? Sim, bate no peito que tava 3-0 o jogo também. O próprio Jael sofreu o pênalti, então não tinha o que. O cara pra derrubar o Jael, complicado, né? E aí, Carol, falta muito pra nós entrar no break? Já. Bom, então vamos lá então. Bora lá então. Vamos pro intervalo que depois a gente tem mais assunto ainda. Tem Juventude e Inter. E o seguinte, a gente vai agora falar do Juventude.
que ia conquistando um ponto muito importante fora de casa contra o Curitiba, do Argel Fuchs, e que com um pênalti, aquele pênalti polêmico, entre aspas, né, que vai muito da interpretação do que se pensa na hora, mas foi bola na mão na bola, o juiz marcou pênalti e o Juventude acabou marcando passo. 2-1 fora de casa e vai mais uma vez acumulando e traz mais uma derrota para casa. E aí, Carol, qual é a tua análise em cima do que apresentou o Juventude, que inclusive o Curitiba teve dificuldades para ganhar do Juventude, não foi tão fácil. Embora tenha perdido muitos gols, o Curitiba perdeu muito gol lá contra o Juventude, mas não foi tão fácil assim. E aí? Eu acho que é que nem a gente tinha falado na semana passada, que esse Curitiba não é nenhum bicho de 7 cabeças, o Juventude poderia ter ganhado, deveria ter trazido algum ponto lá do Paraná, até porque, dadas as circunstâncias, qualquer ponto é essencial nessa fase do campeonato. Mas eu acho que também a arbitragem, mais uma vez, deixou bastante a desejar, que nem aquela discussão que a gente entrou na semana passada. Se o árbitro é fraco, vai pra Série B, e daí que se ferrem os times da Série B, sabe? Porque eu achei um absurdo o Leandrinho ser expulso por xingar o árbitro. Parece que a gente tá vivendo a ditadura já. Nem começou ainda, já estamos vivendo isso. E porque falou um palavrão e já foi expulso. Se ele tivesse amarelo, daí é aceitável, entre aspas. Mas, pelo amor de Deus. Depois aquele pênalti lá bem... O fato é que se todo juiz que resolver expulsar um jogador que xinga... Nós estamos perdidos no futebol. Não vai sobrar ninguém, né? Não sobra ninguém. Então é o seguinte, manda a torcida embora. A torcida xinga a mãe dele, coitado lá, então tem que mandar a torcida embora. O jogo perto do portão fechado, né? Pois é, e logo o Leandrinho. O Leandrinho não tem nenhum histórico de má conduta ou briga dentro de vestiário. Propriamente dentro de campo falando, é um atleta super disciplinado, é um cara super de boa. Achei até estranha a expulsão dele. Eu achei que ele tinha falado uma coisa muito absurda pelo que o juiz falou, não sei, pela expulsão direta. Depois ele deu entrevista, o Vink, dizendo que ele falou aquela palavra que começa com P, eu fiquei sem entender nada. Não faz sentido nenhum. Mas a Juventude já tá acostumado a ser prejudicado pela arbitragem, porque não foi a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, não vai ser a última. Né? Vamos trabalhar com a realidade. Só não entrou na zona de rebaixamento porque os resultados colaboraram. O CRB conseguiu perder para a Ponte Preta no sábado. O Brasil perdeu para Fortaleza, então se o Juventude tivesse ganhado do Curitiba, tinha passado o Brasil de Pelotas. Mas, né, nada é fácil, ainda mais nessa reta final. Não, sem contar que o Juventude conseguiu empatar os 44 do segundo tempo com um jogador a menos. Não, e empatou com o Elias, né? Que tipo, não é um jogador que tu diz assim... Tinha o Vink entrado bota recém. ele, tu diz assim... Tu não diz, o Elias agora entrou, vai resolver o jogo, tudo bem, certíssimo. Foi. Vai dar nós. Não. O Elias entra, a torcida já fica... Meu Deus do céu, olha pro banco de reservas, não tem ninguém que dá pra botar pra resolver, sabe? Mas eu acho que o Vink tá numa crescente. Agora que ele tá, sei lá, tá ajeitando o time do Juventude. Dentro das possibilidades, dentro das peças que ele tem, que cá entre nós não são nenhum supra-sumo. Não é nenhum Real Madrid da Serra Gaúcha. Mas ele tá conseguindo fazer o que ele pode. Eu acho que o Juventude não cai. Acho que agora vai enfrentar o Goiás no feriado. A direção tá fazendo uma promoção de ingressos bem cabível, assim, que não tem quem reclame. Porque é impossível tu reclamar de pagar 10 pila pra ver o Juventude jogar contra o Goiás no meio do feriado. É um jogo importantíssimo, inclusive. Pô, edição de final de Série B, né? Sim, o Juventude foi campeão da Série B em cima do Goiás. Exatamente. É agora ou nunca, né? Porque daí tem que começar a ganhar em casa. É o que falta. Porque não tá jogando mal fora de casa com o Vink, ganhou do Atlético Goianiense, quase empatou com o Curitiba. Tudo bem que o Curitiba não tá lá esse supra-sumo. Mas ainda é o Curitiba. É o Curitiba, jogando em casa com a sua torcida e mais arbitragem que tava bem fraca, bem tendenciosa pra variar. Então, foi ruim, claro que foi ruim a derrota, mas podia ser pior se o CRB tivesse vencido ou empatado com a Ponte Preta e o Juventude tivesse entrado na zona de rebaixamento. Porque como a gente já falou nos programas anteriores, pra entrar é fácil, pra sair que tem que pelear. Vocês ainda têm mais noção agora. Do quanto esse jogo, esse pontinho, se o Juventude conquista esse pontinho, quanta moral o Juventude ia trazer pra cá. Aí sim, uma promoção espetacular, talvez um bom dia também, um dia de verão bacana, casa cheia contra o Goiás, que é segundo colocado, mas também a gente sabe que o Goiás também nunca foi aquilo.
É porque essa Teve Série vários. B tá fraquíssima, né? Teve Não tem várias nenhum suas fases, mas o time... Goiás também nunca foi aquilo. Agora, A não ser o Fortaleza, né? É que Fortaleza Propriamente se o- sobressai, mas É. deu uma caidinha Deu, também. fora da exatamente curva, é o que eu um ia ponto dizer. fora da curva. O próprio Fortaleza deu uma decaída legal, cara. Legal. Só que é o único time que se destaca, é o único time que a gente pode dizer assim, ó. Vai subir esse sem vai dúvida. subir certamente. o É. Fortaleza foi o ponto fora da curva, né? Que o CSA Totalmente. tava bem, daí agora começou a... Eu acho que não vai nem subir. Até... Acho que nem merece. Os torcedores do CSA que me perdoem, mas eu acho que é um time que vai subir e vai ser saco de pancada como foi o Paraná. Então, Pois é. melhor ficar na Série B mesmo. Ficar na Série B fazendo campanhas boas. Se eu torcesse pro CSA, ia achar melhor do que ficar caindo. Porque daí se cair da Série A pra Série B, pode ser que caia em queda livre. Né? Então, É o caso que a gente falava do Brasil na semana passada, né? Pela questão de Brasil também. Claro, entra uma grana legal, mas poxa, ter o teu time como um saco de pancada é complicadíssimo, né? de chegar Mas lá acredito que pra ele seria até vantagem, porque se tu for olhar bem, todo jogo seria casa cheia. Né? porque lá lá a no- torcida Seria lucro toda hora. a Independente de ser torcida o vai saco de mesmo, pancada ou não. exatamente. O que que lá é a torcida diferente do diferente, Paraná, né? vamos supor. Que, A que tem uma torcida identificação um da pouco torcida menor. É não que é também tão no Paraná tem interessante, mais tem times maiores. É. No mesmo local tem sim, times maiores, né? sim, Então, sim. Próprio O Lá próprio não. Atlético e o Paranaense. Curitiba, sim. Se bem que o Curitiba tá na Série B e o Paraná tá na Série A, né? E ano que vem, os dois Pô, vão estar na Série B. ano que vem vai ser um Só o Paranaense Atlético. na Série B. Só o Atlético na Série A. Que inclusive é o que continua se mantendo, né? O Atlético Paranaense é o que continua se mantendo. É estrutura. Eles têm uma estrutura legal, cara. E quanto faz falta talvez um elenco, né? Não seja assim, nossa, aquele elenco estrelado. O próprio Fortaleza, com isso tudo também, cara, vai muito do próprio elenco do time. Sabe, de cair de rendimento, o jogador jogando direto. Eu acredito que isso influencia um pouquinho também pro time não manter, sabe, sempre aquele alto nível. Até porque a gente fala falando do Fortaleza, né? Que também não é nem mas aquele elenco. Dada a proporção de investimento e rendimento dos caras, tá boa a coisa. Sim, Porque óbvio. pelo investimento óbvio. que o Fortaleza Mas o fez... decaimento era natural, né? Caiu um pouquinho, era natural, né? Exatamente. Por isso que eu digo, acho que caiu até meio tarde. Esse rendimento deles caiu até meio tarde. Eles foram longe demais até. O que acabou dando a condição de líder. Porque eles abriram uma boa vantagem sim, ali pro CSA. Depois o Goiás alternou ali. O próprio Atlético Goianiense, o Vila Nova, os 3 times de Goiás estão brigando diretamente para subir ali. Tá legal essa disputa, tá legal. Mas acredito que o time que subir, qualquer desses times que subir, ano que vem vai pelear para não ser Vai rebaixado. ser como o Ceará. Talvez o Fortaleza Exatamente, tenha a mesma exatamente. sorte, entre aspas, não sei. Se o Rogério Ceni continuar no comando do Fortaleza, mas será que continua? Propostas virão. Se é que já não tem, né? Se é que já não tem algumas propostas engatilhadas debaixo da manga aí. Sabe, que um salarinho a mais e uma visibilidade maior pelo que ele apresentou, isso sempre faz cócegas, né? Mas pela experiência que é. ele teve no São Paulo, acho que ele não seria burro o suficiente de repetir o erro. Será? Vocês acham? Porque Não. no São Paulo ele foi de sopetão, né? Era o maior ídolo da história do clube, foi de sopetão, achou que ia fazer a maior campanha do mundo com o São Paulo. E aí já viu, né? Acho que tudo nessa vida a gente tem que começar um pouquinho de baixo, né? Porque senão é complicado, né? Um clube do tamanho de São Paulo, estruturação e tal, né? Mesmo sendo o Rogério Ceni. Diz ele que tinha recém-vindo de cursinho na Europa, né? Mas aí nada substitui uma beira de campo ali, Pois né? é, Onde você pois é. sofra um pouquinho com... Outra coisa legal, pulando aqui, falando do Juventude, que eu achei interessante ali, cara, olhando aquilo, o Douglas quase pegou o pênalti. Entende? Não, o Douglas é titular incontestável nesse time. Fez uma defesa no chute de fora da área. Se ele defende aquele pênalti, pode mandar o Matheus embora na segunda, sabe? Não é uma segurança que há tempos não se via no gol do Juventude. Não sei o que aconteceu com ele. É um cara que tá jogando com d'água pro vontade, tá vestindo a camisa do Juventude e não... Sinto muito, mas não tem mais pro Matheus Cavicchioli, não. Vai ter que segurar o banquinho agora. Eu não sei até quando que é o contrato dele com o Juventude, mas... Pode ir. Talvez nem renove, né? Porque ele já fez porque um baita pra jogo, ter o né? Matheus na reserva também nem precisa, né? Não, tá louco. E o salário dele, né, dá pra pagar 2 Douglas. E outra coisa, ele deve estar totalmente insatisfeito. Se já tem o narizinho em pé, você acha que ele vai ficar mas satisfeito? não ficar sei no se ele banco? vai conseguir coisa melhor do que Talvez ele tem ele agora. consiga outro time do Gauchão titular. Daí ele pense que se ele for titular em algum time, pode ser que a vitrine se abra pra ele. Não sei, né? Ele precisa de um time menor. Porque o Matheus Cavicchioli, querendo ou não, já tem uma idade, né? Já tem, acho que seus 30 anos. Não é mais ele nenhum guri, tem- então...
O pênalti, cara, foi bem mal batido e ele acabou acertando o canto, entre aspas, na verdade, né? Porque a bola deu meio no braço dele, meio na coxa, né? E aí foi meio no meio, meio no canto também. A bola bateu nele e entrou no meio do gol, né? A bola ia no canto, no caso ele ia pegar o pênalti. Ele ia pegar, óbvio que ia pegar. Ele tava na bola. E é porque ele bateu Deu um pouco forte também, né? Deu azar. 32 anos o Matheus. 32 anos, Matheus. Já tá batendo o pino também, né? Então... E é o seguinte, né? O goleiro pra ficar mais tempo tem que estar num alto nível, né? Alto nível pra poder jogar bastante tempo, né? A não ser que ele encerre a carreira dele, tipo o Luiz Miller, por exemplo. Né? Que tá aí só pipocando em vários times. Aquele lance, inclusive, que teve o gol do Curitiba impedido, vocês acham que ali foi uma falha do Douglas, que ele saiu meio catando borboleta ali, se pulou e o cara antecipou ele? Claro, o Curitiba fez o gol, mas estava impedido depois, e muito bem impedido, inclusive. Eu acho que o Matheus talvez reagisse igual, sabe? Porque o Matheus também vinha, quando ele era titular, bem abaixo do que se esperava dele e do começo dele no Juventude. Então, eu acho que não dá pra crucificar, digamos assim, entre aspas, o Douglas por causa disso. Eu acho que até a torcida do Juventude tá começando... Eu li nos comentários na rede social, tá até começando a engolir seu ranço com o Douglas. Acho que já estão entendendo, assim, que não é, assim, ou 8 ou 80, que pode ser 75, sabe? Sim. Então, acho que... E é um bom goleiro. Na minha opinião, também não falhou, cara. E jovem deve ser também o Douglas, né? O Douglas me passa segurança, coisa que eu não via há muito tempo no gol do Juventude, cara. Um cara de segurança no gol. E finalmente, né, deu certo alguém da base no Juventude depois da saída do Elias, porque daí o Douglas foi titular, daí não deu certo, daí botaram o Raul na fogueira também não deu certo. Daí trouxeram o Matheus. Daí quando o Matheus não podia jogar e colocaram o Douglas, todo mundo já ficava, meu Deus do céu, o Douglas, meu Deus, o bracinho de dinossauro, meu Deus, não vai pegar nada. Sim. E agora ele fez todo mundo Não, pode ter certeza seco. que... O Douglas tem 24. Vale a pena segurar esses caras, sabe? Os caras que são criados dentro do clube, uma hora a chance aparece e dá uma moral pra eles também, agora né? Ele não sai mais, cara. Não é só bater nos caras também de velho, né? Dá uma moral pros caras também, né? Poxa, o guri jogou bem pra caramba. Outra dúvida que eu tenho é na lateral esquerda. Não sei quem que é titular desse time, se é o Newton ou se é o Pará, porque o Pará jogou bem. Mas é que o Pará é totalmente inconsistente. Num jogo ele joga bem, num jogo ele joga mal. É o famoso jogador mentiroso. Você nunca sabe o que ele vai fazer em campo. Acho mas que o Pará na melhor fase dele é melhor que o Newton. Mas acho que a única partida boa do Pará esse ano foi essa. O Newton jogou... Bota aí 4, 5 partidas de titular e foi expulso em 2. Mas eu acho que nenhum dos dois é lateral esquerdo titular, sabe? Eu acho que o Juventude podia se livrar dos dois e arrumar outro. Melhor daí, titular mesmo. É, o cara que venha pra dizer assim, ó, esse cara aqui vai ser o xerife da lateral. Eu acho que teria que começar a procurar, porque lateral esquerdo no Juventude é difícil dar certo. Tem que começar. É que lateral esquerdo é uma posição difícil de se achar, né, cara? É, o lateral mesmo. É, a gente já entrou nessa discussão no Gauchão, lembra? Sim. Inclusive não só esquerdo. Porque não é uma posição que se faça na base, né? Porque, infelizmente, na base os caras dão muita ênfase aos extremos, né? Ou muito ao ataque ou muito à defesa. O cara tem que ter cacuete pra jogar de lateral, né? Claro. Ele já vem com uma coisa meio nele, o cara jogar de lateral, aquele coisa do cara tá sempre no lado do campo, Sim. Aquelas subidas agudas. Gosta de voltar pra defender também. Exatamente. São poucos caras, né? Porque a maioria da gurizada quer só fazer gol hoje em dia. Não, então e o seguinte, né? Você só quer saber de meia, né? É aquela coisa, que posição você joga. Inclusive, até uma experiência própria minha, quando eu era vendedor, que eu atendia a gurizada da base ali, gurizadinha do Sub-12 ali, do Juventude, do Caxias, que eles iam olhar chuteiras lá. Sim. Então, por exemplo, que posição você joga, cara? Ah, eu jogo de meia. Assim, ó, a cada 10, 9 jogavam de meia. Você joga onde? Eu treino no Ju. É meia. Mas assim, meia esquerda e meia direita? Ah, eu jogo pela ponta, jogo pela extrema. Mas extrema, tipo, até um negócio bem curioso aqui, é que, tipo assim, falava pra eles, gurizada, isso reflete, tá, em campo. Até quanto você acha que é interessante gastar numa chuteira? Não, eu quero chuteira de meia. Tipo, chuteira de R$100 não entendeu? Eu quero botinha, eu quero uma coisa assim. Então, tipo, isso tudo reflete hoje em dia, sabe? Na que vai se formar na base lá pra frente, no jeito que o cara pensa, né? Como ele vê o futebol, ou como ensinam pra ele o futebol, né? Depois que veio essa onda do futebol moderno, na verdade, eles começaram a valorizar o setor do campo que mais... O setor do campo que ganha jogo, né? Que é o meio-campo. Tu perde, tu ganha no meio-campo. E na base a galera trabalha muito em cima disso, né? Muito em cima disso. Tanto é que a gente vê
a gurizadinha na base se formando, podendo jogar tanto como meio atacante, como um volante, como um meia de ligação, tanto nas extremas, meia esquerda, meia direita. Ou seja, quem joga no meio tem que aprender a fazer todas as posições, né? Inclusive, na época dos nossos pais, aí, futebol da década de 80, para ser bem específico, não existia essa coisa de extremos. Era o ponteiro, o ponta de lança, o ponteiro direito, ponteiro esquerdo. Essa coisa essa coisa do 4-2-3-1, ela existe hoje. Sim. Né? Um esquema que é uma variação, né? É, uma curiosidade, né? Porque em 1970 o Brasil foi campeão na frente com 4 jogadores que eram todos eles os camisas 10 dos seus times, né? E bem atípico Nenhum também, era né? atacante. Nenhum era atacante. Aí será que já Todos não eles eram começava camisa 10. Será que já não começava aí os falsos 9? Aí te Né? pergunto, será que esse futebol moderno, ele é tão moderno assim? Ou ele é só uma outra perspectiva, uma outra visão que se abandonou ao longo da história e eles estão recuperando agora? O Não certo sei. é que existe uma coisa pré-Guardiola e um futebol pós-Guardiola. Tipo, o Barcelona, né? Aquela história do falso 9, aquela história do jogador do Messi, né? Que ele inventou o Messi, aquele estilo de jogo do Messi, que todo mundo copiou depois, né? E tudo isso tudo se reflete, cara. A gente fala muito, mas se tu for analisar bem, o Guardiola, ele foi campeão da Champions League uma vez pelo Barcelona, uma vez pelo Bayern de Munique. E no Manchester City ele tá martelando e não tá conseguindo, né? Ou seja, é um cara que sabe muito, né? Mas às vezes... Esses dias aí ele jogou contra o Southampton aí pela rodada do campeonato inglês, se complicou pra ganhar, ganhou de 2-1 ali. Nesse final de semana jogou contra o Liverpool, empatou 0-0. Empatou 0-0, isso aí. Perdeu um pênalti aos 85 minutos. Quem bateu? Não lembro, não sei te dizer quem também. que bateu. Não sei te dizer quem que bateu. Mas foi um pênalti ali. Uma curiosidade, os 2 goleiros do time eram brasileiros, né? Tanto o Ederson quanto o Alisson. Só que daí o Ederson nem apareceu na foto porque o cara chutou lá fora, lá longe. Se não me engano, cara, foi o Sterling que bateu o pênalti. Não sei se foi ele. E um baita jogador, né? Essa conversa de base que a gente traz é muito interessante, cara. Porque é uma conversa muito rica, falar de categoria de base. Até outro dia mesmo eu tive um tempo e tava dando uma volta aqui na UX, uma caminhada na UX, e tava tendo um jogo do Sub-15 do Caxias contra o time da UX. Sub-15 do Caxias contra o time da UX. E você vê também, eu não sei se isso é necessário. Era a Pafute, acho. Eu acho que sim. Era o time da Pafute. Eu não sei se isso até onde isso é necessário. Eu não sou treinador de base nem treinador. A gente só opina porque a gente tá aqui para analisar o futebol, do jeito que a gente estuda. Mas assim, ouvindo o treinador falar, por exemplo, com eles, você vê que é uma invenção muito grande de posições, sabe? Ou seja, me parece que eles não são capazes ainda de poder absorver aquilo que o técnico está tentando passar, sabe? Aquela coisa de estar fazendo triangulação aqui, gira ali. Parece que deixa a gurizada tonta, ao invés de passar talvez o básico para que eles aprendam o início das posições. Pois é, mas aí é que tá, cara. Eu acho que o jogador que ele entra pra base desde cedo, ele tem que ser um cara inteligente. Acho que o futebol de hoje em dia, ele abre espaço para jogadores inteligentes. Assim como o Vitor Sokol, nosso querido colega. Que não é nada, né? Então acredito que é importante botar Sim. isso na cabeça dos caras. Às vezes até confundir a cabeça deles, entendeu? Porque Sim. daí eles vão pensar, poxa, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Aí que eles vão se interessar em saber o que eles estão fazendo em campo. Perfeito. Tô correndo errado, tô cruzando errado, Sim. tô chutando errado, o que eu tô fazendo? Sim. Tu entendeu? É importante isso. E assim, ó, o seguinte, para voltar nesse assunto aí, até pro Vitor dar a opinião dele, já que ele chegou atrasado de novo, vai ser demitido do programa, inclusive. Vou dar os 30 pra ti, tá? Depois você passa no RH lá, tá? Mas o seguinte, nós estamos falando de categoria de base, do que a gente vem presenciando em Juventude, Caxias e tal. E nesse jogo mesmo, Cristiano, que eu presenciei do Sub-15 do Caxias contra o time da UX, falando de posição, das invenções que existem nas posições hoje, um dos zagueiros, o quarto zagueiro do time do Caxias, ele dava eu e você junto de corpo. Pense numa criança grande e pense numa pessoa lenta. Grande mesmo, hein? Pense pense numa pessoa lenta, assim, ou reparando ali, muito erro de passe. Um cara da altura dele, eu calculo 1,80 m,
não ganhava nada de bola de cabeça. Ou seja, que jeito que tá se preparando a gurizada, entende? Talvez o cara tenha que aprender mais no bruto como é ser um zagueiro, que seja o básico de ser um zagueiro, do que, sei lá, o futebol bonito pra zagueiro, sabe? O cara com um corpo daquele tamanho lá, cara. Usa o corpo, então. O que você acha disso aí, Vitor? Acha que eu tô falando besteira? Pode ser, você acha que eu tô falando besteira. Não, é verdade, tá sendo mal preparado. Na verdade, a categoria de bases, cara, sempre foi assim. Sempre se escolheu o jogador mais alto, O mais sempre forte. escolheu o mais forte. E a prova disso é aquele Brenner do Inter, o centroavante, que ele é muito ruim. Mas como é que ele chegou até o profissional? Por causa do corpo. Altura. E outra, esses É o caras... apelido do cara. Esses caras nas categorias de base, eles se destacam, porque na categoria de base tem diferença tu ter um aporte físico maior. Imagina, tu tá no sub-15 o cara desse tamanho. Tu joga um sub-17 tranquilamente. Claro. Uhum. Agora, profissional, cara, é técnica, é o físico no sentido de fôlego, não é mais o físico no sentido de altura. parrudo, né? É. Então tem essa diferença. As categorias de base sempre foi assim. O Messi teve dificuldade para entrar no Barcelona, o Arthur para continuar no Grêmio, ele tinha sido dispensado porque era muito baixinho. O Messi não ganhava corpo. É. Não conseguia ganhar corpo, porque a gurizada, nós estávamos falando com o Cristiano e com a Carol aqui, sobre a posição lateral esquerdo e lateral direito. Falando do Juventude, que talvez o Juventude precise logo contratar um lateral esquerdo. Porque está muito escasso, e a gente já tinha falado nisso em outros programas, né? Da escassez de lateral esquerdo. E aí a gente foi até a base. A gente chegou até a categoria de base. Que aí fazemos todo esse arco para chegar nesse jogo aí. Que parece que existe muita invenção, cara, em cima da gurizada. Sabe? O Cristiano deu o ponto de vista dele que eu achei fantástico o que ele falou. Mas na minha opinião, eu acho que é muita invenção. E o lateral, cara, o lateral direito quanto o esquerdo, eu acho, a gente até compactua com isso, eu acho que tem que ter cacuete, cara. O cara nasce com aquele estilo do lateral e não do ponta, sabe? Do extrema, como é ensinado hoje, talvez. É que o lateral hoje tem outra função, por isso que não se forma mais laterais. O lateral hoje não precisa mais cruzar. É por isso, exatamente. Parece que aquele Mas antigo lateral não mas existe mais. isso não é uma coisa ruim. Ele simplesmente foi uma posição que se adaptou ao novo. Porque, pra que cruzar se a gente não tem gente que cabeceia? A gente não tem mais centroavante que faça gol. Não tem o porquê cruzar. Exatamente. Entendeu? Não tem o porquê cruzar a bola. Então o lateral esquerdo não chega mais ali de fundo. Então, mas o Juventude tem revelado bons laterais nos últimos anos. O Wendel, o Alex Telles. Pelo menos saíram 2, 3 jogadores daí que hoje estão bem, né? Será que eles não são muito exigidos, talvez? O lateral tem que ser, tem que ser ponta. É uma boa pergunta. Parar o Newton. Eu assim, os dois na sua melhor forma, eu gosto mais do Pará. Porque eu acho que o Pará de lateral, ele desempenha mais a função de lateral. O Newton, pra mim, ele tem uma característica que é mais de zagueiro. Então, o Pará, porque o lateral tem que saber apoiar, mesmo que não cruze, mas tem que saber entrar na área, ter outras... Quer fazer uma réplica, Carol, em cima dessa declaração do Pará ser melhor? Não, na verdade, eu me Eu livraria falei, dos dois, se eu mandasse alguma coisa. eu falei nos Juventude, dois nos melhores momentos, não tô falando agora, né? Sim, é que faz uns bons 2 anos que eu não vejo uma boa fase do Pará, sabe? Então, eu acho que ele foi renovando com o Juventude só por causa da, entre aspas, história que ele tem aqui, que falam que ele tem uma identificação com o Juventude, que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Com o que ele recebe, eu teria identificação com qualquer time, sabe? Então... É verdade. não dá pra sentar em cima da história. O que tu fez e passou, né, cara? Tem que estar todo dia se renovando. E não dá pra viver só Mas dela uma também. prova do que o Newton não é lateral, que a vez que ele foi melhor de lateral foi na época do Grêmio, até com o Renato, mas ele só ia bem porque ele não precisava atacar, porque do outro lado tinha o Mário Fernandes que atacava muito. Então o Newton, vou segurar aqui e deixa lá do outro lado se virar. A recomposição é minha, né? Deixa pra Entendeu? mim que a E na recomposição é frente minha. dele, na frente do Newton, tinha um cara que corria o dobro, que se chamava Lúcio, que foi lateral e jogava na meia. Então, cara, o Newton, o que ele fazia lá era quase um terceiro zagueiro, e é o que eu acho que ele tá meio que fazendo no Juventude. E especificamente nesse jogo contra o Curitiba, até o Cristiano e a Carol falaram na semana passada sobre a dupla de zaga. Como é que vocês acharam que foram o Mikael e o Bonfim? Eu acho que Razoavelmente normal, assim, bem? como... Não comprometeram? Eu acho que não, isso quer dizer, não comprometeu, acho que o Fred também é outro que entra naquele clubinho lá que quando acabar o contrato pode tchau e bênção, sabe? Muito obrigado pelo que fez pelo Juventude, mas não precisamos mais do seu serviço e segue Só a passar vida. no RH também? Porque o Fred entra no mesmo grupo do Pará e do Matheus, que não é um salário pequeno pra ficar sendo
estrelinha e se achando o jogador de seleção. Então, pode ir. O Matheus, pra falar a verdade, com o Vink era questão de tempo que isso ia acontecer, tá? Dele ir pra reserva. Questão de tempo. Nunca gostou, né? Questão de tempo. Nunca gostou. Questão de tempo era acontecer isso. Eu, se eu não me engano, o Zé Carlos, que é o auxiliar do Vink, trabalhou com o Matheus na base do Grêmio, alguma coisa assim. Algo desse tipo, assim, já conhecia já. Então, era questão de tempo de... É que eu acho que demorou um pouco pra ele mudar, porque o Douglas não era... Não era incontestável, era É. bem contestável, né? Isso, o Douglas não... Se fosse um goleiro um pouco mais... Um pouco melhor, ou um pouco mais... Bem... Mas agora a fase do Douglas tá mudando. Sim, claro. Como diz a Carol, bracinho de dinossauro. É, ele entrava mal, né, cara? Ele entrava pouco, entrava mal. E goleiro, tu tem poucas... O goleiro reserva tem poucas chances. A vez que tu entra, cara... É o brilho, né? O que É. acabou com o Bruno Grassi no Grêmio. É, exatamente. Né? O próprio Léo. Exatamente. Léo, que a gente falava. O Bruno Grassi acabou. As chances que ele teve no Grêmio, ele tratou de jogar debaixo do tapete, né? Toda vez que ele entrou, ele destruiu com o que ele tinha de chance, né, no time do Grêmio. O Paulo Vitor também não entra lá aquelas maravilhas. Mas tem mais um pouquinho mais de nome, né? E o pessoal dá um pouco mais de confiança pra ele, né? É que o Paulo Vitor teve a sorte de jogar com os times reservas e ganhar aí. Eu queria ver se perdesse. Bom, seguinte, tá saindo do Grêmio, a gente vai pro Inter. Contra o Palmeiras, Paulo Vitor. Né? Olha, tá bem sujeito, né? Tá bem sujeito. E aí o seguinte, falando dos vermelhos agora, vocês acham que o Inter marcou passo contra o Sport Recife? Eu levei um susto quando eu vi que o Inter tinha perdido pro Sport. Porque eu estava aqui na UX, daí eu saí do bloco e alguém me disse assim, tu viu o Inter? Deu, não, o que foi, né? O que aconteceu? É líder agora? Daí falaram assim, não, acabou de perder pro Sport, por 2-1. Talvez o pior jogo da temporada do Campeonato Brasileiro do Inter. Muito ruim o jogo. A gente muito falou do ruim. Fortaleza que decaiu, mas o Inter também tá... Sabe que de tudo que o Inter planejava, digo a instituição internacional planejava pro seu ano, chegar a uma Libertadores tá mais do que bom. Ah, mas não pode ser assim. Agora, eu já vi já na Rádio Gaúcha, os caras, não, agora acabou o título pra Inter e Grêmio. Não é assim, cara. Não, que eu é acho isso? que o Inter tem mais chance de ser campeão brasileiro do que o Grêmio tem mais chance do que o Inter. Não, pode ser, mas os dois têm. Por exemplo, Claro, se o Grêmio, mas se o ainda Grêmio tem, ganha domingo exato. e o Inter, eu acho que é muito provável que o Inter ganhe do São Paulo, cara, voltou tudo, entendeu? Exato. Ainda existe chance, né? Mas digo assim, na questão de planejamento do lado de onde veio, e claro, por ter um time muito bom, que até você mesmo disse que tinha mais elenco que o São Paulo, e eu acho que tem mesmo. A prova tá aí. Quem é que tá em segundo e o São Paulo só não saiu do G4 porque o Grêmio Ainda. empatou contra o Bahia. Porque também marcou passo, né? E aí o D'Alessandro pedindo passagem outra vez, o que você me diz disso? É um cara diferente, né? O Inter... O Odair foi muito mal nas substituições sexta-feira. Ele colocou o Charles aos 30 do segundo tempo. Fez uma rateada também. Que é fechar o jogo aos 30 do segundo tempo, cara. É muito tempo. O Camilo entrando de titular. Mas aí o Camilo só teve contestação depois do jogo, porque antes todo mundo aplaudiu. O Camilo sempre foi esse cara aí, meu. Sempre, agora fez um gol lá contra o Paraná, virou um deus, e agora não serve. 8 ou 80 com os caras. Se bem que sabe que aquele jogo foi a única coisa que ele fez também depois do jogo do gol do Paraná, né? Ele fez o gol contra o Paraná, incendiou tudo e o Odair ainda assim deixou ele em banho-maria. Ele não jogou depois disso. Sim, pois é, exatamente. Foi pouquíssimo, né? E aí o Patrick vem também tentando, né? A gente analisando o jogo todo mundo por jogo, foi né? mal. O único Jogo que por se jogo. salvou de novo foi o Lomba. Todo mundo foi muito abaixo do... O Inter, assim, né? Poxa, o Inter tinha chance de ser líder e de ganhar bem do Sport lá, mas Sim. desde o primeiro minuto o Sport pressionou, o Sport jogou melhor desde o primeiro minuto. E, assim, não é melhor, atropelou o Inter. É dentro das características dos dois times, o Sport foi melhor. E outra coisa, né? O Sport já não... 12 partidas, né? Empacado. Era a chance realmente do Inter se consolidar. Campeonato Brasileiro, cara, se tu não entra atento contra o último colocado do mesmo jeito que tu entra contra o primeiro, acontece esse tipo de coisa aí. Agora o Inter vai ter que voltar. Eu acho que ganha do São Paulo. O time do São Paulo é muito ruim, mas muito ruim mesmo. Prova disso foi no sábado no jogo contra o Palmeiras. Eu acho que assim, claro que o Inter é um resultado ruim perder pro Sport, mas não é o fim do mundo. Acontece uma hora e ia acontecer.
Tem que ter esses cuidados para não se tornar alguma coisa repetitiva contra esses times. Contra os pequenos e os médios. É, que tá Exatamente. se tornando, pelo menos de parte do Inter, assim. Fazer jogaços contra os grandes, mas marcar passo contra É. os pequenos, né? Que estão mortos ali, entre aspas. Não adianta nada, porque os 3 pontos é o mesmo. São os mesmos 3 pontos, tanto contra o líder quanto com o último colocado. Exatamente. Teoricamente é muito mais fácil você fazer contra os pequenos do que contra os grandes, né? E eu sempre faço aquele cálculo que é o seguinte: Palmeiras foi lá na Ilha do Retiro. Quanto é que foi? Ganhou. Exatamente. Não perdeu. Ganhou. O Inter perdeu, o Grêmio empatou. Tu tem que fazer se o time que tá competindo contigo pra ser líder, se ele foi lá e ganhou, tu tem que ganhar. Tem que ganhar, que nem o Grêmio. O Renato calculava 12 pontos, ele calculava um empate contra o Fluminense. Na minha opinião, tinha que ir lá pra ganhar. O Inter ganhou de 3-0 do Fluminense lá. O Grêmio tinha que ir pra ganhar. E ganhou, mas enfim, acabou O empatando. próprio São Paulo, né? São Paulo. São Paulo. Você acha que São Paulo tá meio estilo cavalo paraguaio, assim? Não é? É que cavalo paraguai é aquele... Cavalo paraguai seria se o Palmeiras começasse voando e aí deixasse cair, porque o Palmeiras tem elenco para ser campeão. São Paulo e o Inter já se sabe que não... Podem ser campeões, mas que não teria elenco para ser campeão. Bom, então, seguinte. Foi boa a nossa discussão hoje sobre categoria de base, falando dos times marcando o passo aí. Semana que vem, provavelmente, esperamos que esteja todo mundo por aí. A gente fala mais sobre isso. 7h31. Tchau, até semana que vem.